nós vamos falar sobre Bruxelas e ver os arquitetos que foram muito famosos em Bruxelas. Eu não conhecia. Até eu chegar em Bruxelas, eu não sabia quem era Victor Horta, ou Victor Horta, como eles falam, e muito menos o Henri van der Velde. Não sabia quem era, não vou mentir pra vocês, tá? Que eu não era uma pessoa assim, mergulhada na arte, tá? Mas em Bruxelas aquilo era uma espécie de sensação, era um orgulho que eles tinham dessas duas pessoas. Tanto o Victor Horta como o Henri van der Velde. E aí, gente, como vocês podem reparar nesse nome Van der Velde, como eu falei pra vocês, a Bélgica é um país que é francofônico no sul e no norte ele é flamand, ou seja, de influência de língua holandesa, né? O flamand é um dialeto do holandês, pra mim é holandês puro, eles dizem que é próximo. Pra mim é basicamente um dialeto do holandês. E como vocês podem ver, é da Holanda que vem esse Vander. Vander é filho de, né? E inclusive vocês sabem que houve invasões, né, holandesas no Brasil. E o Vander alguma coisa ficou famoso. A gente tem inclusive no Brasil até hoje o nome Vanderlei. Que é engraçado que era um sobrenome. Normalmente você é alguma coisa, Vander alguma coisa, né? E aqui no Brasil o Vanderlei, que ou seja, devia ser o filho de Lei, né? Alguém que se chamava Lei, virou nome próprio, o primeiro nome da pessoa, Vanderlei. E aí lá na Bélgica tem muito Vander, vocês não têm noção. Tem o Van der Velde, que eu falei pra vocês, tem Vanderkinderen, Vanderbor. Vanderbor era o nome de uma loja de eletrodoméstico. Vander pra caramba, tá? Mas aqui eu abri um parênteses, vou continuar. Então, gente, Victor Horta e Henri van der Velde, eles são dois arquitetos belgas, arquitetos e designers, né? Eles são artistas aí do desenho também. E eles são famosíssimos por causa de alguns prédios Art Nouveau que eles fizeram lá em Bruxelas. E eu vou citar alguns. Primeiro, a própria casa do Victor Horta, que existe lá em Bruxelas. Essa eu visitei, porque você pode visitar, né? Elas viraram um museu. A casa do Victor Horta, o Horta, ele usava muito vidro por algumas razões. Primeiro, porque é uma característica da Art Nouveau o uso do vidro. O uso de estruturas de metal, de aço, né, e vidro. É uma coisa que já vinha surgindo um pouco antes da própria Art Nouveau aparecer, tá? A estrutura de metal, tanto que a Torre Eiffel, por exemplo, que é de 1889, né, da exposição, não é de 1900, é da exposição de 1889, ela já era essa consagração aí, a industrialização, né, a essas estruturas metálicas. Então eles já fizeram essa estrutura metálica totalmente aparente. Era isso que eles queriam que fosse a torre, né? Uma estrutura metálica totalmente aparente, né? Que não em comemoração ou em homenagem a alguma coisa do passado, mas era mais uma coisa em relação ao futuro, ao que seremos. Olha a industrialização, olha o futuro, olha o modernismo, olha a modernização, olha o que seremos, né? E aí, gente, na exposição de 1900, essas estruturas metálicas, elas permanecem. Também quero um dia fazer aqui um vídeo para vocês só sobre essa exposição. Por exemplo, existem dois pavilhões que foram feitos na Exposição Universal de 1900, que é o Petit Palais e o Grand Palais. Um fica de frente para o outro. E também fizeram a Ponte Alexandre III, lá em Paris. Falei que a Exposição Universal de 1900 é em Paris. Bom, o Grand Palais, ele é um palácio em que existe um domo de vidro lá dentro, que é uma estrutura metálica enorme, toda com vidro, né? Então, como eu falei pra vocês, isso já era uma coisa que já vinha surgindo já antes até da Arte Nova, e a Arte Nova vai se apropriar muito disso, né? Do uso de estruturas metálicas e do vidro. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês... além da casa do Victor Horta, que por incrível que pareça foi a única que eu visitei em Bruxelas, porque existiam outras casas que você podia visitar, tinha um circuito Victor Horta que você podia fazer em Bruxelas, assim como tem um circuito Art Nouveau que você pode fazer em Bruxelas de visitação. O
O único probleminha desse circuito é que, como algumas casas ainda são habitadas, não todas são museus. A casa, a Maison Victor Horta, já é museu, você pode ir lá visitar o dia que você quiser. Mas as outras casas, as pessoas ainda moram lá dentro. Então são dias específicos, tem que ficar ligado no jornal e nessas coisas de Facebook, que são dias específicos que essas casas abrem, né, que os proprietários abrem, para poder fazer esses circuitos Arte Nouveau na cidade. Isso pra mim é meio chato, porque às vezes eu perdi a data e não sei o que. É chato. Eu gostaria, aquela que é amante dos museus, né? Eu gostaria que tudo fosse museu já, porque aí ficaria aberto, né? De terça, domingo, né? Num horário comercial até as 5 da tarde, então eu poderia ir lá o dia que eu quisesse, a hora que eu quisesse, né? Mas não, algumas casas ainda são habitadas e tem esse circuito aí, essas coisas. Mas então, como eu falei pra vocês, existem muitas casas do Victor Horta que vocês podem visitar lá em Bruxelas, em dias específicos e ligando pra fazer marcação. Uma delas, gente, é a Maison Tassel. A Maison Tassel é a casa de um engenheiro chamado Tassel, que quando ele foi construir essa casa no finalzinho do 19, na passagem pro 20, ele chamou o Victor Horta pra fazer. E aí, gente, essa casa ficou tão famosa, mas tão famosa, mas tão famosa, que a escada dessa casa, ela é simplesmente a capa do livro. E de qualquer referência sobre Arte Nouveau, tá certo? E olha aqui, ó, isso aqui também é uma obra do Victor Horta, também lá de Bruxelas, tá? Não é da Maison Victor Horta, mas a Maison Victor Horta também tem coisa parecida com isso aqui, que tem muita estrutura de vidro lá dentro. Mas isso aqui é outra casa. Eu até anotei o nome aqui para mostrar para vocês. Essa daí é a casa Van Ettelveld. Muito van, né? Essa aqui é a Van Ettelveld, que também tem lá em Bruxelas para visitar. Mas então, gente, eu vou trazer aqui a imagem dessa escada da Casa Tassel para vocês verem. Vocês vão ver que a estrutura primeiro que a escada é toda de aço, né? Toda de metal. E existe uma pilastra que segura uma estrutura do prédio, que também é de metal, que podia ser só uma pilastra de metal simples. Mas como eu falei para vocês, o pessoal da Arte Nova, eles se perdiam muito em ornamentações. E nessas ornamentações vivas, o ferro, gente, o ferro dessa estrutura que segura a escada, ele é todo de linhas sinuosas, como se fossem umas folhagens, né? Olha aqui, gente, olha aqui, ó, aqui, ó, tá certo? Essas figuras sinuosas, tá? E aí, essa estrutura que segura a escada, ela é toda... E você, às vezes, quando olha para essa escada, os desenhos na parede, vou trazer aqui as imagens, mas os desenhos de folhagem, assim, no lusco-fusco, assim, você passando rápido, assim, você... Essa escada se mexeu? Alguma coisa se mexeu ali? Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum? Né? E aí, se vocês repararem, é uma tentativa de simbiose. Por que é uma tentativa de simbiose da arte total? Porque a estrutura do prédio é Arte Nouveau, as decorações internas são Arte Nouveau. Olha o piso, tá? O mosaico, olha o desenho do mosaico, como casa com o desenho na parede dessas folhagens, como casa com o desenho da escada, tudo casa, tudo orna, tudo dialoga. Tudo é meio vivo, meio sinuoso, meio movimento, tá? Por isso que eu adoro, acho lindo. E acho sensual, porque tem essa movimentação. E o Victor Horta, então, usava, muito metal, como vocês viram, né? A estrutura da escada é de metal. E, como eu falei pra vocês também, que ele usava vidro. Nesse caso da escada, vocês não estão vendo vidro, mas vocês estão vendo a iluminação que vem lá de cima, porque lá em cima tem também uma claraboia que está iluminando. Por algumas razões, Victor Horta usava muito vidro. Primeiro, as casas em Bruxelas, elas são normalmente estreitas, elas não são muito largas, normalmente elas são estreitas e são para cima, são de vários andares, tá? Vários andares, normalmente 3 ou 4, tá? 3 ou 4 porque tem o térreo, normalmente o térreo é mais para carruagem ou então na época já do carro, né? Uma área de entrada, e você tem depois o primeiro andar, o segundo e o terceiro, mas ficavam 4 assim. Então, como elas são muito estreitas, você precisava de uns janelões grandes, assim, para entrar bastante luz, ou então umas claraboias, tipo o que Victor Horta fazia,
tá? Para dar uma iluminada. E a segunda razão é porque Bruxelas é muito escura, né? A cidade, vou chorar aqui, mas a cidade realmente era muito fria, muito escura, tá? Não tem muita iluminação. Então, que bom que Victor Horta usava bastante vidro para dar uma iluminada. Agora, uma coisa que eu falei para vocês, que eu falei que essas estruturas metálicas e o vidro é muito usado, e falei que isso aqui é uma casa do Victor Horta lá em Bruxelas, a Maison Van Etveld, mas isso aqui lembra muito, isso aqui que vocês estão vendo lembra muito o Palau da Música que lá de Barcelona. Não falei para vocês que Barcelona e o Gaudí também são arte nova lá na Espanha, né? Bem gritante. Isso aqui lembra demais o Palau da Música. Vou trazer vou trazer imagens do Palau da Música para vocês verem. Palau é palácio, né, em catalão. Vou trazer para vocês poderem ver as imagens. Lindíssimo, Arte Nouveau também aí no último. Lembrando para vocês da Confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, que também tem uma claraboia, né, com esses vidros coloridos em cima. Também tem muitas estruturas de ferro, muitos espelhos. Victor Horta também usava muito espelho, e a Confeitaria Colombo ela tem espelho de um lado e do outro. Por que o Horta usava muito espelho? Porque eu falei para vocês que as casas eram estreitas e para cima. Então, quando ele colocava espelho de um lado e do outro, dá uma largada na casa, né? Porque parece maior. Já a Confeitaria Colombo é vastíssima, enorme lá no Rio de Janeiro. E eles colocam espelhos de um lado e do outro, espelhos enormes, com essas estruturas de metal em volta, na borda, né? Porque para humilhar mesmo, porque se o espaço já é grande e você tá metendo espelho, o negócio fica enorme mesmo. Eu vou trazer aqui algumas imagens da Confeitaria Colombo e vou trazer também fotos de um casamento que eu fui lá na Confeitaria Colombo, né? A Colombo faz casamentos e tal. Aí eu adorei. Adoro ir na Colombo. E se vocês também conhecem Paris, vocês devem lembrar daquela... É uma espécie de shopping, a Galerie Lafayette. Galerie Lafayette também tem uma estrutura metálica lá no centro, né? Um domo todo colorido de vitrais e tal. Arte Nouveau puro, tá, gente? Totalmente aí nesse conceito e do mesmo período, tá? Tudo muito concomitante. Então eu falei pra vocês do Victor Horta, que ele tem algumas casas em Bruxelas, tem a própria Maison Victor Horta, tem a Maison Tassel, onde tem essa escada, que eu não fui ver, eu nunca vi essa escada pessoalmente. Essa escada que eu já vi inúmeras vezes aí em fotos, na capa dos livros e tudo mais, nunca vi pessoalmente. Eu morava na cidade, passei 4 anos lá, não fui ver. Mas, sei lá, a gente depois volta e dá razões para voltar. E tenta visitar a Maison Tassel para poder ver a escada. Engraçado você visitar um lugar, você vem aqui para quem eu vim só ver a escada mesmo. Além disso, tem essa outra casa que eu falei pra vocês, a Etelveld, também do Horta, que também é muito famosa. E tem outras obras do Horta também espalhadas pela cidade, algumas que pra mim já são claramente arte déco, mas eles ainda chamam de arte nova, não fazem tanta diferenciação. Mas além do Horta, nós temos outro belga famoso, que é o Henri van de Velde. Ele também era arquiteto, ele também tem algumas construções, né? Mas ele também ele é um pouco mais famoso pela construção de móveis, né? Essa arte aplicada que eu tava falando pra vocês lá no primeiro vídeo. E os móveis deles são muito interessantes, não só móveis, né, cadeiras, escrivaninhas, camas, mas também alguns objetos de arte decorativa, como candelabros. E essa ideia que eu falei para vocês das linhas naturais e sinuosas, que lembram folhagens, que lembram animais, né? Tem um candelabro dele que virou famoso, que também virou capa de livro, que teve uma exposição, eu vi uma exposição em Bruxelas só sobre o Henri van de Velde, olha que coisa, foi ali que eu conheci, que eu soube que esse cara existia, que eu não sabia antes, né? E os inúmeros desenhos de design que ele tinha, né? De desenho industrial mesmo que ele fazia, que estavam lá. E ele também era pintor, mas ele era mais focado nessa arte aplicada. Além desses dois belgas famosos, né, que depois eu queria trazer para vocês outras imagens de várias casas em Bruxelas que são arte nouveau. Você ia tropeçando em arte nouveau lá na cidade. Tem uma floricultura lá que eu lembro que ela também, as pessoas param na frente para bater foto, porque ela é arte nouveau pura. Sobretudo você vê melhor à noite, quando eles ligam a luz lá dentro à noite, você vê bem o desenho sinuoso da loja, né? E, gente, olha, você tropeçava em casas, em prédios, em tudo que você possa imaginar. Mas além de Bruxelas, Paris ainda tem muito arte nouveau.
Por exemplo, todas as estações, todas não, mas a maior parte das estações de metrô ainda é preservada na saída da estação de metrô uma estrutura, né, daí do final do 19 e do início do 20, que é de um artista chamado Hector Guimard. Esse Hector Guimard, ele fez essas estruturas. Olha aí de novo, olha o metal e olha o vidro, vocês estão percebendo, né? E olha as estruturas sinuosas aí, as linhas sinuosas, né? É arte nouveau pura. Além disso, existem alguns prédios bem arte nouveau também em Paris. Também vou mostrar aqui uma foto minha na frente de um deles. E tem um cantinho de Paris que é arte nouveau assim, na veia. Falei pra vocês que a construção da Torre Eiffel ainda não é arte nouveau, ainda não é, porque é de 1889, é um pouquinho antes. Mas já tá mostrando aí essa ideia de usar o metal, de usar a estrutura de aço, né? E aí, gente, ali pertinho da Torre Eiffel, existe uma ruazinha, que eu vou mostrar pra vocês o nome, que eu já esqueci, mas eu vou mostrar pra vocês o nome, que você entra nessa ruazinha e depois, num quarteirãozinho, existe um bequinho, que você entra nesse beco e tem os prédios todos são bonitos naquela região, todos. E por sinal, foi ali que eu tirei essa foto que vocês estão vendo aí, que eu tô na frente de um prédio todo em ornamentação arte nouveau. Mas é nesse beco que tem, lá no finalzinho do beco, tem como é que eu posso dizer? Uma espécie de mini pracinha num prédio, uma pracinha de um prédio, com uma grade preta. Olha aí essa ideia de usar o metal e fazer essas grades, né, com essas linhas sinuosas e tal. Se você entrar nessa pracinha e olhar, e agora não olhar para o prédio, mas virar para trás para olhar a Torre Eiffel, que ela ficou ali atrás, você vai ter uma visão da Torre Eiffel junto com essa grade dessa pracinha. Que menino, mas olha, é arte nouveau pura, e dá cada foto, e as pessoas não conhecem esse cantinho, mas dá cada foto, eu tenho que ir lá com isso aqui, ó. Mas além do Guimard em Paris, que fazia essas estações de metrô, além do Victor Horta em Bruxelas, e do Henri Van den Velde, e do Klimt, e do Mucha, quem mais, né, gente, que são representantes da arte nouveau? Bom, gente, que fazia vasos e luminárias, é o Émile Gallet. Émile Gallet, que também é um francês. Os vasos dele, falei pra vocês que o uso do vidro também era muito famoso, né? E o Émile Gallet, ele ficou famoso fazendo esses vasos também de estrutura sinuosa, também dessas linhas de movimento, também inspirados em folhagens, em animais. E ele ficou muito famoso com esses vidros todos esmaltados. Os vasos dele são esmaltados em diferentes cores que ele conseguia colocar no vidro, tá? Com os produtos químicos que ele ia usando no vidro, cada um dá uma cor. Uma coisa assim muito bonita. Quando você vai visitar o Museu d'Orsay, ele tem uma área específica, né, da arte aplicada e dessas artes decorativas da arte nouveau. Tem uma área assim que você vê vários vasos do Émile Gallet, que você vê vários móveis, esses móveis com essas linhas sinuosas que eu tô falando pra vocês, tá? E brincos e demais joias e pulseiras e tudo mais. Aconselho, adoro, porque eu adoro esse tipo de coisa, copos, garfos. E o Émile Gallet, aqui no Brasil, ele é uma sensação dos colecionadores, porque existe uma coleção de vasos dele que é só sobre o Rio de Janeiro. Gente, olha, se eu fosse rica, se eu tivesse uma casa incrível, que eu pudesse ser colecionadora, eu teria um ou alguns desses vasos do Émile Gallet, que é arte nouveau pura. Que foi, meu amor? Quer entrar? Oi. Fala aí. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Vai. Eu tô fazendo final? Não, você pode fazer a entrada. Fala, oi galera, essa aqui é a segunda parte do vídeo Arte Nouveau. Vai, fala. Não, eu quero fazer outras partes do vídeo. Outro, né, artista aí da Arte Nouveau muito famoso é o Lalique. Além do Émile Gallet, que fazia vasos, né, o Lalique, ele fazia joias. E como eu falei pra vocês, não falei pra vocês lá no primeiro vídeo, lá no início, de que a libélula tava em alta? Então, o Lalique, ele tem várias joias com libélula, né? Então, todas essas ideias aí de animais, né, estão em voga. E aí você tem... Olha, gente, é como se fossem umas fadinhas, umas libélulazinhas, umas asas, sabe? Os bichinhos, umas joaninhas, né? E tudo, cara, é de um detalhismo, assim, tudo no brilhante, assim, também muita coisa esmaltada, sabe? Joias, né? Pedras preciosas.
O Lalique, ele também é famoso, também tá em colecionadores aí pelo mundo todo, em museus pelo mundo todo. Mais uma vez, se eu fosse rica, eu teria alguma coisa do Lalique aqui em casa. Seria Emile Galé e Lalique, né, pra poder... E pra fechar aí o trio, eu teria um abajur Tiffany. Como assim Tiffany? Tiffany não faz anel de diamante, essas coisas? Gente, o Tiffany, ele começou fazendo, um americano, né? Mas fez muito sucesso na França e na Europa como um todo. O Tiffany começou fazendo abajures, né? Abajur, luminárias, vasos também vidro, esses vidros esmaltados. E tem um que eu vou mostrar aqui pra vocês do Tiffany, que é justamente com um desenho de uma libélula, tá? É uma coisa lindíssima. Você reconhece Arte Nouveau quando você vê Arte Nouveau. E assim, as pessoas que eu conheço, né? Eu já fui na casa de um amigo meu que é um colecionador, né? E assim, tinha coisas do Arco da Velha que você possa imaginar. E eu vi um abajur Arte Nouveau. E aí eu falei, nossa, você tem uma réplica, porque eu achei que hoje em dia qualquer um aí pode fazer uma réplica, né? Um abajur inspirado em Arte Nouveau, que é um abajur de vidro colorido, é simplesmente isso. E aí ele falou, não, isso é um original Tiffany. Beijinho no ombro, né, gente? E aí foi ali também, falo pra vocês, eu não sabia, foi ali a primeira vez que eu fiquei sabendo que Tiffany, antes de começar fazendo joia, começou fazendo abajur. E eu também nem sabia que ele era dessa época da Arte Nouveau. Mas aí, continuando também os artistas da Arte Nouveau, eu queria falar com um pouquinho mais de calma pra vocês do Gaudí, né? O Gaudí, gente, depois eu posso fazer um vídeo específico sobre ele, mas eu só queria mencionar pra vocês algumas casas que ele tem lá. Eu não falei pra vocês que em Bruxelas, a Maison Horta, ela já é um museu? Mas que a maior parte das casas que o Horta fez, as pessoas ainda moram. Então, lá em Barcelona, também tem um pouco disso com as casas do Gaudí. A Casa Batlló, que fica na Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia é a rua mais famosa de Barcelona. A Casa Batlló, ela um dia foi de alguém, né? Pessoas moraram ali dentro, mas ela hoje em dia já está totalmente desocupada. Ela hoje em dia é totalmente um museu. E eu vou mostrar fotos minhas lá, porque eu fui, então eu quero mostrar foto pra vocês, né? Minhas lá em Barcelona, na Casa Batlló, linda, toda sinuosa, toda aí fazendo referência a animais. Falei pra vocês que o Gaudí fazia muita referência a animais marinhos, né? A vida marinha. Mas também são famosos também o lagarto que ele tem lá no Parque Güell. Gente, o que não falta é referência de bicho com esse cara. Falei pra vocês que as coisas dele são muito doidas, muito bum bum bum, Castelo Rá-Tim-Bum. E aí, gente, então a Casa Batlló hoje é uma casa que é um museu, você pode visitar de terça a domingo no horário que mais lhe convier. No entanto, um pouco mais adiante, alguns quarteirões mais adiante, existe um outro prédio famosíssimo do Gaudí, que é a Casa Milà. A Casa Milà é um prédio de apartamentos, são alguns andares e tem alguns apartamentos por andar. Muitas famílias ainda moram na Casa Milà, né? Não são todos os apartamentos que estão vazios lá dentro. E eles têm que conviver com a entrada e a saída aí de turistas o tempo todo para visitar o prédio. Por quê? Porque lá em cima, no topo da Casa Milà, é aberta a visitação, né? Como se fosse uma visitação museológica, você pode ir lá como se fosse um museu. Mas não é o prédio inteiro, não são todos os andares que você visita igual na Casa Batlló. Porém, existe sim um apartamento, que também vou mostrar a foto minha aí dentro, que tá vazio, né? Tá vazio esse apartamento, e aí foi transformado em museu esse um apartamento. Então é bom que você consegue ver e imaginar como são os outros apartamentos do prédio. E ele está com uma decoração Arte Nouveau, tá com uma decoração aí do início de quando o prédio foi feito, tá? Então é interessante você visitar esse apartamento e também esse pequeno museu que eles fizeram lá em cima no topo do prédio. Falei pra vocês, né, que é justamente na Casa Milà, tem uma área onde tem esse museu que tem vários desenhos de obras do Gaudí para você ver, e a estrutura de cima dessa Casa Milà é como se fosse o esqueleto de uma baleia. É muito interessante. É a parte de cima do prédio, aquela parte, né? E aí você, quando olha para cima, você vê a estrutura como se fosse o esqueleto de uma baleia. Ou seja, como se a Casa Milà toda fosse uma baleia. Olha que doido, esse cara é muito doido.
E o Parque Güell também lá em Barcelona tem muitas e muitas estruturas. Tem uma estrutura dele assim que parece uma onda. Todo mundo dá uma subidinha para poder parecer melhor assim na foto também subir, né? Mas vamos tentar evitar aí estragar a obra de arte alheia, não vamos fazer isso. Mas parece uma onda, tem o famoso lagarto dele aí no Parque Güell. E é muito legal porque ele era um artista que usava muito ladrilho, né? Ele fazia muitos mosaicos, então assim, é como se ele estivesse numa viagem dele muito doida. Eu acho maravilhoso, eu adoro o Gaudí. Outra coisa muito doida dele, que vocês também não podem deixar de ver se vocês forem a Barcelona, é a Sagrada Família, a Igreja Sagrada Família, né? Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa aqui é a parte 2, que eu mergulhei um pouquinho mais aí, tanto em Bruxelas quanto em Paris e um pouquinho em Barcelona também, né? Pra falar da arte no voo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do kimono que a Milene da Sirius Art está fazendo. Eu mostrei ele pra vocês aí no primeiro vídeo e tô mostrando agora no segundo vídeo também. Mas vocês devem entrar no site da Sirius Art, que é onde ela normalmente vende a maior parte das roupas, é pelo site, ela vende pro Brasil inteiro. Não precisa morar no Rio de Janeiro para poder comprar o seu kimono, tá certo? E sair abafando. E não se esqueçam da exposição do Alphonse Mucha, que tá rolando no Centro Cultural Banco do Brasil até final de janeiro, no Rio de Janeiro. E já que tá no Centro Cultural Banco do Brasil, onde mais tem Centro Cultural Banco do Brasil? Tem aqui em Brasília, tem também em Belo Horizonte, tem algumas cidades. Vamos esperar que a exposição talvez rode o Brasil nos centros culturais do Banco do Brasil. Vamos ver se roda. Se rodar, eu volto a falar aqui pra vocês, tá bom?